Sabe, desde que me entendo por gente, eu sempre sonhei em ser mãe. Era aquele tipo de sonho que morava dentro do meu coração desde menina. Sabe aquele desejo que te acompanha em cada fase da vida? Eu imaginava uma casa cheia de risadas, brinquedos espalhados, aquele cheirinho de comida no fogão e crianças correndo por todos os lados. E eu também sempre soube que quando esse dia chegasse, eu queria que fosse ao lado de alguém muito especial. E esse alguém era o Marcos. O Marcos. Ele era meu amigo de infância. A gente cresceu junto, brincava de pique-esconde na rua, empinava pipa, jogava bola. E sem que a gente percebesse, aquele amor de criança foi se transformando, crescendo junto com a gente. Lembro como se fosse hoje. Ele me dizia, ainda na adolescência, um dia você vai ser minha esposa, Laura, e nós vamos ter um time de filhos. E eu ria, meio tímida, mas lá no fundo, eu sabia que era verdade. O tempo passou, e aos meus 20 anos, aquele sonho começou a se tornar real. No dia do nosso casamento, foi simples, mas foi o dia mais feliz da minha vida. A gente não tinha muito, mas tinha amor. E isso era tudo pra mim. Eu lembro de estar entrando naquela igrejinha, meu coração batendo tão forte. E lá estava ele, de pé, me olhando, com aquele sorriso que só ele tinha. Você tá linda, ele sussurrou, quando eu cheguei perto dele no altar. E eu respondi meio trêmula, segurando o riso e as lágrimas. E você tá nervoso, né? Ele só sorriu e apertou minha mão. A partir dali, começava nossa história como marido e mulher. Os dias que vieram depois foram de muito amor, muita simplicidade. A gente morava numa casinha pequena, mas cada canto ali tinha significado. Cada móvel era fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso amor. E foi pouco tempo depois que eu comecei a sentir algo diferente. Uma mistura de sensações, um cansaço que não passava, um sono sem fim, uma vontade de comer coisas que nem fazia sentido. Marcos até brincava. Isso aí tá com cara de bebê, hein? Eu dava risada, desconversava. Mas no fundo, aquele pensamento não saía da minha cabeça. Até que, numa manhã, sozinha, com as mãos trêmulas, eu decidi fazer o teste. Foram os minutos mais longos da minha vida. Eu andava de um lado para o outro do banheiro, olhando para aquele teste, como se eu conseguisse acelerar o tempo só com o olhar. E quando eu olhei, lá estavam elas. 2 linhas, bem fortes, bem nítidas. Naquela hora, eu não consegui segurar. Desabei em lágrimas. Um choro misturado de medo, alegria, gratidão, euforia. Parecia que meu coração ia explodir dentro do peito. Eu me olhei no espelho, coloquei a mão na barriga e falei baixinho, quase sem voz. Meu Deus, Nha, obrigada, Nha, obrigada. Meu bebê, você tá aí, você já é tão amado. Não pensei 2 vezes. Peguei o telefone, liguei pro Marcos, que estava no trabalho, e só falei, tentando segurar o riso. Amor, vem pra casa, agora. Ele, assustado, respondeu na hora. Aconteceu alguma coisa, Laura? Tá tudo bem? Fala comigo. E eu, segurando as lágrimas, só disse. Vem, só vem. Você vai entender quando chegar. Acho que ele nunca chegou tão rápido em casa como naquele dia. Entrou esbaforido, ofegante. Laura, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Você tá bem? Eu não respondi. Só entreguei pra ele o teste. Ele olhou de novo, e as mãos dele começaram a tremer. O rosto dele se transformou na hora. Os olhos encheram de lágrimas. Ele me olhou, com aquele olhar que eu nunca mais vou esquecer. E falou, com a voz embargada. Sério mesmo, amor. A gente vai ser pai? E eu só consegui acenar com a cabeça, antes de ser envolvida no abraço mais forte, mais cheio de amor, que eu já recebi na vida. Naquele momento, eu tinha certeza. O nosso sonho estava se tornando realidade. Nossa família estava começando. E nada, absolutamente nada, poderia estragar isso. O tempo foi passando. E cada dia que eu acordava,
parecia que meu coração transbordava mais amor por aquele serzinho que crescia dentro de mim. Eu conversava com minha barriga todos os dias. Imaginava o rostinho. Pensava se seria menino ou menina. E só de imaginar, meus olhos se enchiam de lágrimas, de felicidade. Até que, quando eu completei 3 meses de gravidez, veio aquele dia que eu nunca vou esquecer. Era uma manhã como qualquer outra. Eu estava no meu trabalho, fazendo minhas coisas, sorrindo, feliz, quando, de repente, veio uma dor, uma fisgada estranha, bem na parte baixa da barriga. No começo, eu achei que fosse coisa da gravidez, algo normal, talvez. Mas não. Não era uma dor comum. Era diferente. Era uma dor que apertava, que ia e vinha, forte, cada vez mais forte. Meu corpo inteiro começou a suar frio. Minhas mãos tremiam. Eu tentei ignorar, tentei disfarçar, mas a dor não deixava. Foi quando eu senti algo estranho, corri pro banheiro, e quando abaixei a roupa, meu mundo, simplesmente, desabou. Havia muito sangue, muito mais do que eu poderia imaginar. Era como se algo dentro de mim estivesse se partindo, se quebrando. Eu comecei a gritar, desesperada. Não, não, não! Meu Deus! Não, não, não! Meus colegas de trabalho ouviram. Vieram correndo, abriram a porta. E quando viram aquela cena, eu nunca vou esquecer o rosto deles. Era puro choque, puro desespero. Uma das meninas, a Camila, pegou meu rosto com as mãos e tentava me acalmar, dizendo: Laura, respira, respira, fica calma. A gente vai te levar pro hospital, vai dar tudo certo. Calma, calma. Mas eu não conseguia. Meu corpo tremia inteiro. Eu chorava tanto, tanto, que mal conseguia respirar. Só conseguia repetir, quase sem voz. Meu bebê, meu Deus, salva meu bebê. Por favor, não deixa. Me colocaram no carro e a caminho do hospital, eu apertava minha barriga, como se minhas mãos pudessem segurar, proteger, impedir que algo acontecesse. Eu chorava, soluçava, olhava para cima e dizia em desespero: Deus, por favor, não faz isso comigo. Não tira meu bebê de mim. Não. Quando chegamos no hospital, fui levada direto para a emergência. Médicos correndo de um lado para o outro. Enfermeiras tentando me acalmar. E eu, perdida, no meio de tudo aquilo, olhando para o teto, com lágrimas escorrendo, pedindo, implorando. Por favor, salva meu filho, por favor. Não deixa ele ir. Não deixa. O médico olhou para mim, segurou minha mão e disse sério, tentando ser firme, mas humano: Laura, a gente vai fazer de tudo, tá? Segura firme, respira. Senti eles mexendo, apertando, exames, ultrassom, e eu só conseguia olhar para a tela, procurando qualquer sinal, qualquer batidinha, qualquer som, qualquer coisa que dissesse que meu bebê estava bem. Até que veio aquela frase, aquela maldita frase, que eu nunca mais vou esquecer e que ainda ecoa na minha mente até hoje. Sinto muito, você perdeu seu bebê. Meu mundo parou. O chão sumiu dos meus pés. Era como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Como se eu tivesse morrido. Viva! Eu gritava, eu tremia. Eu batia na maca. Eu dizia desesperada: Não é possível. Não, isso é um pesadelo. Deus, acorda. Não. O médico segurou minha mão com os olhos baixos e disse bem baixinho: Era uma menina. Naquele momento, eu senti meu coração se quebrar em 1000 pedaços. Eu tinha perdido minha filha, a filha que eu sonhei, que eu já conversava todas as noites, que eu imaginava segurando no colo, olhando nos olhos, cantando para ela dormir. E agora ela não estava mais aqui. O que eu fiz foi apertar minha barriga,
bem forte, e repetir, soluçando: Me perdoa, filha. Me perdoa. Mamãe te ama tanto, tanto, tanto. As enfermeiras tentavam me acalmar. Uma delas me abraçou tão forte. Parecia que ela estava sentindo a minha dor. E eu só conseguia perguntar entre soluços: Por que, Deus? Por quê? Por quê? O que eu fiz? Por que tirou ela de mim? A dor. A dor. Não era só física. Era uma dor que não tem nome. Uma dor que rasga, que dilacera, que esmaga. Uma dor que só quem já passou e sabe. Eu lembro de estar deitada naquela cama fria do hospital, olhando para o teto, com os olhos inchados, as mãos apertando a barriga que agora estava vazia. Era como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. E nada, absolutamente nada, pudesse preencher aquele vazio. O Marcos ficou do meu lado o tempo todo. Ele tentava ser forte, tentava segurar as lágrimas, mas eu sabia, eu sentia, que por dentro ele estava tão destruído quanto eu. Ele segurou minha mão, passou os dedos no meu rosto e falou, com a voz embargada, tremendo: A gente vai superar, amor. Eu prometo. Eu tô aqui. Eu não vou soltar sua mão nunca. Nunca. Eu só consegui olhar pra ele e chorar. Chorar como uma criança, apertando aquela mão que naquele momento era tudo que eu tinha. E entre lágrimas consegui sussurrar: Eu te amo, Marcos. Me perdoa. Me perdoa. Eu não consegui. Eu não consegui segurar nossa filha. Me perdoa. Ele me abraçou forte, quase esmagando meu corpo no peito dele, e respondeu com os olhos vermelhos: Não fala isso, amor. Não fala. Você não tem culpa de nada. Não tem. Por favor, não diz isso. Nossa filha, nossa anjinha, vai estar sempre com a gente. Sempre. Foram dias, e mais dias, de dor, de vazio, de silêncio dentro da alma. Eu cheguei a pensar que nunca mais ia sorrir, que nunca mais ia ter coragem, nem esperança, de tentar de novo. 8 meses se passaram, e aos poucos, a vida foi retomando seu ritmo, ou pelo menos, parte dela. Até que, um dia, eu comecei a sentir meu corpo diferente, de novo. Aquele mesmo cansaço, aquele mesmo sono, aquela mesma intuição, que só quem já sentiu sabe o que é. Eu olhava para o teste de farmácia na minha mão e meu coração parecia querer sair do peito. Quando apareceram 2 linhas, meu mundo parou. Eu sentei no chão do banheiro, as mãos no rosto, o coração batendo tão, tão, tão forte, e comecei a chorar. Mas dessa vez, era um choro diferente. Era medo, era esperança, era pavor, era alegria. Tudo, tudo junto. Marcos chegou do trabalho. Eu nem esperei ele tirar o capacete. Só mostrei o teste com as mãos tremendo e falei, quase sem voz: Amor, olha isso. Ele parou. Ficou mudo, olhou para mim, olhou pro teste e os olhos dele começaram a marejar na mesma hora. Sério mesmo, amor. E eu só conseguia acenar com a cabeça. Antes de ele me abraçar tão forte, que parecia querer me proteger do mundo inteiro. Ele segurou meu rosto, olhou nos meus olhos e falou: Dessa vez vai dar tudo certo, amor. Eu sei, eu sinto. Vai dar certo. Mas a verdade é que, por dentro, eu tava morrendo de medo. O trauma da perda da minha primeira gestação me assombrava todos os dias. Qualquer dorzinha, qualquer mal-estar, qualquer coisa fora do normal, meu coração gelava, meu corpo inteiro tremia. Parecia que eu estava revivendo tudo de novo. Até que um dia, sentada na varanda, chorando sozinha, minha irmã chegou, se sentou do meu lado, pegou minha mão e falou, com aquele tom firme que só ela tinha: Laura, chega, para com isso. Você precisa parar de pensar no que deu errado e começar a pensar no que vai dar certo.
Eu olhei para ela com os olhos inchados e só consegui dizer: Eu tô tentando. Mas eu não consigo, mana. Eu só tenho medo. Muito medo. E ela, segurando minhas mãos, olhando no fundo dos meus olhos, respondeu, quase como uma ordem. Então aprende. Aprende a reclamar o que é seu. Você precisa declarar, Laura. Dizer pro mundo, pro universo, pra Deus, que essa criança é sua, que ela vai nascer, que ela vai ser saudável, que nada e ninguém vai tirar ela de você. Pensa positivo, fala coisas boas, joga pra fora o medo e traz pra dentro a esperança, a fé, o amor. Naquele momento, aquelas palavras entraram como uma flecha no meu peito. Parecia que Deus estava falando comigo, usando a boca dela. E eu decidi que dali pra frente eu ia tentar, eu ia lutar, eu ia acreditar. E assim eu fiz. Comecei a conversar todos os dias com meu bebê. Colocava a mão na barriga e dizia: Você é forte, meu amor. Você é muito amada. Você vai chegar nesse mundo, saudável, perfeita, e vai encher nossa vida de alegria. Mamãe te ama tanto, tanto, tanto. Até que, no ultrassom, veio a notícia. O médico sorriu e disse, olhando para a tela: Parece que vem uma menininha por aí. Parabéns, papais. Na mesma hora, as lágrimas começaram a escorrer. Eu olhei para o Marcos. Ele segurou minha mão, apertou forte, e os olhos dele brilhavam, sem conseguir segurar o sorriso misturado com o choro. Uma menina, amor, ele sussurrou com a voz embargada. A nossa Letícia, eu respondi quase sem voz. É ela, nossa Letícia. Naquele instante, eu só conseguia apertar minha barriga, fechar os olhos e agradecer. Agradecer com toda a força do meu ser. E dentro de mim, eu sabia que essa menina ia trazer para nossa vida algo que a gente nem imaginava. Tudo parecia perfeito. A nossa Letícia, nossa pequena, nossa guerreira, tinha chegado trazendo luz, cor e alegria para nossa vida. Cada sorriso dela, cada risadinha, cada olhar, era como se o amor tivesse ganhado forma, cheiro e som. Mas o que eu nunca imaginei é que aquele sorriso tão pequeno, tão puro, estaria, tão de repente, correndo risco. Letícia estava com 4 meses, quando tudo começou. No começo, achei que era só um resfriado bobo, uma tossinha leve, um nariz entupido, sabe? Coisa de bebê. Mas, de um dia pro outro, tudo piorou. Ela começou a ter falta de ar, um chiado no peito e um cansaço. Um cansaço que dava pra ver nos olhinhos dela. Ela não mamava direito, chorava fraquinho, parecia sem força. O desespero bateu e eu e Marcos saímos correndo, literalmente, carregando nossa pequena nos braços, direto pro hospital. No carro, eu segurava ela no colo e via minha filha lutando para respirar, com aquele som, aquele chiado horrível no peito, aquele esforço que parecia sufocar. Meu Deus, sufocar ela e sufocar a gente também, só de olhar. Aguenta, filha, aguenta, pelo amor de Deus, aguenta, eu repetia chorando, apertando ela contra meu peito. Marcos, desesperado, só dizia com a voz tremendo, as mãos no volante suando: Chega logo, meu Deus. Chega logo. Segura, meu amor. Segura. Letícia, aguenta, filha. Aguenta. Quando chegamos, as enfermeiras correram, pegaram ela do meu colo e levaram direto para a sala de emergência. Eu e Marcos ficamos ali, parados, olhando, sem chão, sem ar, sem saber o que fazer. Logo depois, o médico veio e eu, quase sem voz, perguntei chorando, tremendo: Doutor, pelo amor de Deus, o que minha filha tem? O que está acontecendo? Ele respirou fundo, olhou para mim, olhou para o Marcos e com uma expressão séria, pesada, respondeu: Laura,
Ela tá com bronquiolite. Eu congelei. Eu nem sabia, nem fazia ideia do que aquilo significava. Olhei pro Marcos, olhei pro médico, e só consegui perguntar com a voz trêmula. O quê? O que é isso? Isso é grave? O médico respirou fundo de novo. Passou a mão no rosto, como quem estava escolhendo as palavras, e respondeu, olhando nos meus olhos. Laura, bronquiolite é uma infecção grave, muito grave, que atinge os pulmões dos bebês. E, infelizmente, ela tá com muita dificuldade para respirar. E o quadro dela é sério, muito sério. Senti minhas pernas falharem. Quase caí. E Marcos me segurou, apertando forte minha mão, enquanto meus olhos enchiam de lágrimas. Eu olhei para ele, desesperada, e só consegui perguntar, gaguejando, quase sem voz. Ela vai ficar bem, doutor? Me responde. Minha filha. Vai ficar bem? O médico abaixou um pouco a cabeça. Respirou fundo, e aí olhou de novo nos meus olhos, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. E me fez uma pergunta, que me atravessou como uma faca. Laura, você acredita em Deus? Naquela hora eu travei. Meu coração disparou. Minha mão começou a suar. Minhas pernas tremiam. E um nó imenso, subiu na minha garganta. O médico segurou minhas mãos. Olhou bem no fundo dos meus olhos e disse com a voz firme, mas humana, muito humana. Então, peça a Ele, peça com toda a sua fé, porque a medicina vai fazer o possível. Mas, sinceramente, nesse momento, sua filha precisa de um milagre. Eu chorava tanto, que meu peito parecia que ia se partir. Ajoelhei ali, no cantinho daquele quarto frio. Segurei as mãozinhas da minha filha, tão pequena, tão frágil, e comecei a orar. Eu pedi com toda a força que existia em mim, com toda a fé, com toda a minha alma. Deus, por favor, Senhor, cura a minha filha, salva ela, meu Deus. Eu te imploro, não deixa ela ir, não tira ela de mim. Sabe, é impossível, simplesmente impossível, Deus não ouvir a oração de uma mãe, principalmente quando essa oração vem cheia de fé, cheia de amor, cheia de entrega. Letícia ficou internada, e eu não desgrudei dela nem por um segundo. Foi então que aconteceu algo, que eu nunca mais na vida vou esquecer. Eu estava ali, sozinha, no quarto, olhando para minha filha, quando, de repente, a porta se abriu e entrou uma enfermeira que eu nunca tinha visto antes. E era uma mulher, jovem, negra, alta, usava óculos e tinha uma voz tão doce, tão serena, tão cheia de paz, que só de ouvir, meu coração se acalmou na mesma hora. Ela olhou para mim, sorriu e disse com toda a tranquilidade do mundo: Mamãe, traz essa banheira aqui, dá um banho nela, ela vai melhorar. Confia. Eu não questionei, não perguntei, não duvidei. Apenas obedeci. Preparei a água, coloquei minha filha dentro da banheirinha e comecei, bem devagar, a molhar aquele corpinho tão pequeno, tão frágil. Enquanto a água caía sobre ela, eu orava sem parar. Cada gotinha de água era uma oração, uma súplica, um pedido, uma declaração de amor. Senhor, passa a tua mão sobre ela. Cura ela, meu Deus. Faz teu milagre. Faz. Senhor. E sabe, naquele momento, eu senti algo que não dá para explicar. O ambiente mudou. Parecia leve. Parecia cheio de uma paz, de uma presença que eu nunca tinha sentido antes.
Depois daquele banho, algo começou a mudar. O rostinho da minha filha foi ficando corado, o chiado no peito diminuindo, a respiração mais leve, mais tranquila. Quando o médico entrou, parecia incrédulo. Ele olhou, examinou, pediu novos exames, saiu da sala, voltou, olhou de novo e, com um sorriso meio sem entender, meio pasmo, disse balançando a cabeça: Laura, eu sinceramente não sei como te dizer isso, mas sua filha não tem mais nada. Os exames estão limpos, o pulmão tá limpo, tudo, absolutamente normal. Meus olhos encheram de lágrimas, as pernas tremiam e eu só conseguia olhar pro teto, pro céu e repetir: Obrigada, Deus, obrigada, Senhor. O médico segurou minha mão, sorriu e, balançando a cabeça, falou: Deus ouviu suas preces, Laura, Deus ouviu você. Ela ficou só mais um dia no hospital, só por precaução, e depois recebeu alta, completamente curada. Mas, sabe, algo não saía da minha cabeça. A enfermeira, aquela moça, de olhos escondidos atrás de óculos, de voz calma, que trouxe a banheira, que me encheu de esperança. No dia da alta, fui até a recepção e perguntei: Moça, cadê aquela enfermeira? Aquela moça negra, alta, de óculos, que estava ontem no nosso quarto? A atendente me olhou, franzindo a testa. Senhora, aqui não trabalha nenhuma enfermeira com essa descrição. Ninguém. Fui até outro enfermeiro, perguntei, e ele respondeu o mesmo. Não, dona. Ninguém aqui tem essas características, não. Nunca teve. Perguntei para todo mundo, cada funcionário, cada médico, cada enfermeira, e a resposta sempre a mesma. Aqui, nunca trabalhou ninguém assim. Naquele momento, um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Minhas pernas fraquejaram. E eu entendi. Com cada pedacinho da minha alma, com cada parte do meu ser, eu tinha recebido a visita de um anjo. Hoje já se passaram 17 anos. E a minha filha, a minha Letícia, é uma adolescente linda, saudável, cheia de vida, cheia de luz, cheia de amor. E sabe, nunca vou esquecer daquele dia, daquele quarto, daquela banheira, daquela voz serena e daquele anjo que salvou a minha filha. Sim, eu creio, com todo o meu coração, que foi um anjo que Deus mandou para salvar a minha Letícia. Nunca, jamais duvide do poder de Deus, porque quando uma mãe ora, com fé, com amor, com entrega, o céu inteiro se move e milagres acontecem.